Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui é o canal da Perícia Judicial no YouTube. Então é youtube.com/perícia judicial. Nós temos também o canal do Papo Perícia, que é o nosso podcast, no qual a gente entrevista outros profissionais da área, tá? Se você quiser acessar também, é youtube.com/Papo Perícia. E vamos lá, o tema de hoje é uma experiência que eu tive quando eu comecei e na época eu já agi bem, tá? E hoje eu me lembrei dessa passagem. Eu queria trazer aqui para vocês para ajudar, né, auxiliar quando vocês passarem por essa situação. Eu fui nomeado em um processo, por coincidência, eu fui nomeado por uma juíza que depois veio a ser minha professora na faculdade. E ela me perguntou, eu te conheço de onde? Eu falei, doutora, sou perito da doutora. Ah, é mesmo? Tá? Nossa, que legal! Aí veio conversar, e veio, né? Qual o processo? Me lembra do processo aí e tal. Aí ela lembrou e tal. Mas só uma curiosidade. Eu fui nomeado nesse processo, era um veículo que foi trocar um farol, foi trocar o farol e acaba que a pessoa que foi instalar o farol de milha, num veículo em garantia, eu lembro que era um Honda em garantia, ele furou a lataria entre o cockpit, né? Ali a parte do motor e aonde a pessoa fica, né? O motorista fica, para passar um cabo novo para instalar o farol de milha. Esse cabo novo, ele colocou um fusível e tudo mais. Porém, ele utilizou uma furadeira para fazer o buraco, lógico, né? E essa furadeira encostou no cabo elétrico do comando do motor e esgarçou eu lembro que esgarçou um único cabo. Esgarçou um único cabo do cabo, né? Não é correto falar fio porque não é fio. Fio é uma coisa rígida e única. Quando você tem um condutor com vários filamentos, a gente chama de cabo. Quando você tem um condutor com um único filamento, a gente chama de fio, né? Então ele esgarçou um deles, que era o marrom, se não me engano, e que começou a comprometer a aceleração do motor. A pessoa acelerava e o veículo às vezes andava, às vezes parava, às vezes andava, às vezes parava, ficou em mau contato o comando do acelerador, né? E tá, essa era a problemática. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu, na minha simplicidade, marquei um dia para ir lá no local, tirar algumas dúvidas, né? Marquei com a juíza, protocolei e cheguei no local. No local não foi avisado, tá? O advogado não avisou que o perito ia no local para fazer levantamento de informações. Não era a perícia. Era antes de apresentar a proposta de honorários. Então eu fui para obter informações das partes de o que aconteceu para eu poder elaborar a proposta de honorários. Eu era jovem, eu era novo na área da perícia, então eu entendi melhor fazer um contato inicial com todos, só que eu fiz da forma correta. Eu protocolei que eu ia em tal dia e que todas as partes estavam convidadas, né? E eu fui. Chegando lá, a proprietária não deixou eu entrar. Eu informei, eu sou perito nomeado pelo juiz, tal. Ah, não, meu advogado não falou nada, esse processo está na justiça, eu só falo em juízo. Não, doutora, mas eu sou o perito do juiz. O juiz me mandou aqui, eu não sou da outra parte. Eu vim aqui, não, eu só falo... A doutora não quer ligar para o seu advogado? A senhora não gostaria de ligar para o advogado
para obter mais informações, porque às vezes ele não passou para a senhora que a gente iria comparecer aqui hoje, né? Não, só fala em juízo. Sabe aquelas pessoas leigas que quando o advogado fala, ó, se alguém te perguntar, você não fala nada, não comenta com ninguém para não ter problema. Qualquer coisa, você só conversa em juízo. E as pessoas escutam isso na televisão e acabam... um dia eu queria falar essas palavras, só fala em juízo, né? Só me pronuncio em juízo. Tá. Bom, então a senhora não vai autorizar a entrada do perito do juiz no seu estabelecimento, mesmo tendo o perito protocolado tudo e seu advogado, a falha de avisar foi do seu advogado? Não, só fala em juízo. Então tá. Ok. Então a senhora não deixa, né? Não deixo. Então fui embora. Fui embora e protocolei. Excelência, não me deixaram entrar. Eu gostaria de força policial para voltar no local, porque eu preciso de algumas informações. Bom, na ingenuidade, né? A gente acaba que no começo a gente faz algumas coisas, né? Que não é bem o procedimento correto, né? Hoje eu não faço isso. Hoje eu entendo o processo pelos autos. Se não entendo por completo, se existe alguma dúvida, esta dúvida será esclarecida no momento da perícia de campo. Eu não vou gastar meu tempo, time is money, né? Analisando o caso antes de fazer a proposta de honorários. Analisando o caso, não. Me deslocando e tal, né? Analisar o caso, é lógico que eu vou, tem que ler todo o processo, e eu sempre faço isso, eu gosto de ler. Eu gosto de ler processo, eu gosto de ler processo dos outros, dos meus colegas às vezes têm dúvida, entram em contato comigo, olha, Janor, olha esse processo, me manda o processo inteiro. Aí ele vai lá, imprime, manda para mim, e eu leio o processo, adoro ler, adoro ajudar nas áreas da perícia, adoro ajudar de todo jeito, né? Então aí eu leio e sugestão, minha sugestão é assim, assim, assado. Eu entendi isso. Sugestão é que você faça uma proposta assim, assim, assado, né? Então quando eu vejo um processo que me surta dúvidas para a emissão de proposta, o que eu faço? Eu coloco eu faço a proposta, coloco um plus na proposta, no valor da proposta, por causa da possibilidade de algo acontecer que eu não esperava, né? Diferente de quando eu entendo por completo. Quando eu entendo por completo a problemática, eu faço a proposta conforme a quantidade de horas que eu sei que eu vou gastar, mais ou menos, por experiências anteriores, né? Então eu sei que para, por exemplo, investigar um veículo, eu gasto 4 horas de perícia de campo, que eu gasto 80 horas de laudo. Aí eu vou montando a minha listinha de atividades, né? Eu gasto 2 horas para ler os autos, eu gasto mais 2 horas para reler os autos, porque você você lê os autos para apresentar a proposta. Passa 2, 3 meses ou mais, você tem que reler os autos para elaborar o agendamento da perícia e o roteiro de perícia. Então, cada quantidade de horas aí discriminadas é uma quantidade de hora perdida pelo perito, e time is money, o perito, tempo é dinheiro, né? Então aí quando nos autos está muito complexo, complicado e você não entende completamente, você faz a proposta de honorários. Eu faço a proposta de honorários normal e coloco um X a mais, um plus a mais, para resolver possíveis extrapolações. Imagina, por exemplo, que eu não entendi que o que aconteceu, se o veículo foi furado, se ele foi furado com como é que chama? Furadeira, ou ele utilizou um ponteiro para furar a lataria, né? Ou eu não entendo que às vezes eu vou precisar de um plus para solicitar um laboratório, faça uma análise, por exemplo, da fiação, né? Para ver se a fiação foi esgarçada por furo ou rotação,
né? Então assim, eu coloco esse plus a mais, por falta de explicação do autor. Então quer dizer, o erro de não elucidar muito bem é do autor, portanto o perito simplesmente vai colocar na proposta os honorários que ele acha condizente, né? Agora, se a proposta vem com... Desculpa, se os autos vêm, a petição inicial muito bem elaborada, explicativa, aí o perito não tem que colocar nenhum plus a mais, né? Porque já está entendido. Então ele vai elaborar o que ele acha que ele tem que fazer. E o que eu faço na minha proposta de honorários que é importante? Eu detalho o que eu vou fazer e delimito o tema. Às vezes, por exemplo, eu sou nomeado para periciar um veículo. Só que não é o veículo inteiro que eu tenho que olhar. Nesse caso é só o farol. Então é o farol e todos os seus condutores, né? Então eu deixei bem claro que eu ia analisar somente o farol, os seus condutores até a caixa de fusíveis. Dali para frente já não é mecânica, já não está mais implícito ali. Então você não tá periciando um veículo, você está periciando parte do veículo, uma parte elétrica do veículo, né? Que eu, engenheiro eletricista, sou competente para isso, né? Agora, se fosse um veículo inteiro, não, tem que periciar o veículo inteiro. Quase impossível você ter que periciar um veículo inteiro. A não ser que ele esteja abalroado, capotou, estragou por completo. E aí você tem que analisar tudo para fazer um orçamento completo. Aí é diferente, né? Mas geralmente é uma caixa de câmbio, é um farol, um sistema de válvula. São partes do veículo, não é o veículo inteiro, entendeu? Ar-condicionado, quando dá problema. Então assim, quando envolve a parte elétrica, o perito eletricista pode fazer. O engenheiro eletricista pode fazer. Agora, quando envolve mecânica, a mecânica do motor, da suspensão, motor, suspensão, tem mais um item que eu não lembro, acho que é caixa de câmbio. Aí o eletricista não pode fazer, tá? Mas eu sou engenheiro de controle e automação também, engenheiro mecatrônico, e aí algumas peças servo-controladas encaixa na minha designação, nas minhas atribuições. Então eu posso fazer também, né? Bom, pessoal, eu só quis trazer aqui para você essa discussão que eu tive, né? Essa discussão não, essa perícia que eu tive, no qual eu fui impedido de... não falei quando eu voltei, né? Então eu pedi para o juiz para me apresentar a força policial, porque me autorizar com a presença com força policial, porque a parte negou a presença do perito. Eu voltei lá com a polícia e eu falei: olha, doutor, olha, a senhora não me impediu da última vez, tal. Agora eu voltei com a polícia para facilitar o nosso entendimento. Agora a senhora fica tranquila que aí ela deixou entrar. Por quê? Porque o advogado avisou ela. Doutora, senhora, o perito vai aí tal dia, assim, assado. Seria muito mais fácil ter feito isso na primeira perícia, né? Mas os advogados são muito ocupados e tem processo demais, acaba que deixa passar essas coisas, né? Eu, sinceramente, muitas vezes passei por isso, de marcar uma perícia e o advogado não avisar para as partes que teve a perícia. Eu tenho que chegar lá, me explicar e tudo mais, né? Mas eu voltei lá, consegui fazer uma oitiva que eu precisava fazer para elaborar a proposta de honorários. Elaborei a proposta, apresentei, aceitaram, cumpri, entreguei o laudo. O resultado foi que o veículo foi utilizado uma furadeira para furar a lataria, que atingiu o cabo do motor, o cabo de energia do motor, e danificou parte do sistema, né, prejudicou parte do sistema elétrico, mais especificamente a condução do acelerador. Bom, pessoal, deixa seu like, se inscreve no canal, comente aqui embaixo. Grande abraço a todos e até a próxima.